Um dos pontos mais críticos de alagamento aqui em Cuiabá é a Avenida da Prainha. Acabei de falar, bem no centro da capital. O repórter José Porto está no local ao vivo para mostrar como está a situação hoje. Boa tarde, boa noite já, né, Porto? Boa noite, Haroldo. Boa noite a você que está ao vivo com a gente aqui no Cidade Alerta, Mato Grosso. Nós estamos aqui, Haroldo, nesse que é um dos cruzamentos mais importantes da capital. A gente tem uma movimentação intensa de pessoas. São milhares e milhares de pessoas que passam por aqui todos os dias, de pedestres, como também de veículos, Haroldo. A gente percebe que lá do outro lado, inclusive, tem uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana, naturalmente, onde as pessoas têm aqui a circulação justamente nesse ponto da capital, Haroldo. E nós mostramos aqui ontem, durante esse temporal, essa chuva toda, inclusive ali, né, que nós viemos aqui, teve uma empresa que veio apresentar aquele sistema de robôs para o prefeito. E esse é um dos pontos, Haroldo, de maior complicação e preocupação para a continuidade das obras do BRT. Por quê? Porque aqui a gente tem, Haroldo, já mostrando na sequência ali, toda a movimentação da Avenida da Prainha, né? Que é por onde vai passar aqui o BRT. E debaixo aqui desse canteiro central, né, nós temos o córrego da Prainha. Ele continua ali, né? Ele está coberto, digamos assim, pelo asfalto, né, pela pista, mas por baixo aqui tem um rio, tem um córrego, Haroldo. E a complicação toda é porque a drenagem que é feita aqui nesse cruzamento não é suficiente para absorver toda a água das chuvas, né? E choveu um pouco mais, já é problema aqui, Haroldo. Ontem, por exemplo, nós tivemos aí em torno de 90 milímetros de precipitação, ou seja, muita chuva em menos de uma hora. E a capacidade das bocas de lobo não foi aí suficiente para absorver toda essa água. E para continuar, inclusive as construtoras já colocaram isso, Haroldo, para que o BRT passe aqui na Prainha, vai ter que ser feita aí uma melhor drenagem, um melhor sistema de drenagem para resolver isso. E já em conversa aí com o prosseguimento dessas obras, né, que é uma obra do governo do estado, o governador Mauro Mendes promete que vai ajudar a prefeitura e que isso vai ser resolvido aqui, porque é uma obra também da responsabilidade, claro, do governo, que vai resolver, Haroldo, essa questão da drenagem, do escoamento da água, das águas das chuvas, ou seja, das galerias pluviais, aqui na Tenente Coronel Duarte, a Prainha, com a Generoso Ponce. É uma promessa do governador Mauro Mendes. Vamos ouvir o que fala o governador sobre esse encaminhamento, Haroldo. Já determinei ao secretário Marcelo, isso já está sendo providenciado, nós iremos resolver aquele problema da drenagem na Prainha. Nós iríamos publicar na sexta-feira, né, o edital. Nós seguramos um pouquinho, deve sair talvez hoje, porque nesses dias aí nós trabalhamos para apresentar no projeto do BRT uma solução definitiva ali, próximo do Camelô, naquele ponto onde acontece aquele grande alagamento, nós trazermos uma solução definitiva para aquele caos ali, que seria uma obrigação, né, que nós, da municipal, mas nós vamos trazer isso para as obras do BRT, resolvendo definitivamente ali. Podemos falar. Portanto, Haroldo, é isso, ou seja, as falas do governador, essa promessa de resolver esse que é o principal ponto aqui, naturalmente, da dificuldade, né, com esses alagamentos aqui no centro da capital. E, Haroldo, ontem era feriado, né, aniversário da nossa querida Cuiabá, portanto, o trânsito, né, o tráfego aqui era bastante reduzido, né, só que hoje é isso aqui, Haroldo, é uma multidão, né, de pessoas e de veículos. E imagina se essa chuva fosse hoje, por exemplo, um dia de expediente normal, né? O caos seria ainda maior. Portanto, Haroldo, essa expectativa é a promessa do governo no avanço das obras do BRT e da solução das galerias pluviais, da drenagem aqui da Tenente Coronel Duarte a Prainha, no centro da capital. Haroldo, eu encerro a nossa participação aqui e deixo o pessoal que está em casa acompanhando o que acontece nesse momento, que é o principal cruzamento, né? A principal esquina, digamos assim, da nossa capital, que é a Tenente Coronel Duarte, a Prainha com a Generoso Ponce. Movimento intenso, fila de ônibus e a circulação dos cuiabanos pela capital neste horário de rush. Eu volto contigo
Uma boa noite a todos. Boa noite, José Porto. Obrigado pelas informações. Quem é que ganha com tudo isso? Com essa movimentação pronta, né? Pelo governo, prontamente o governo atendendo exatamente essas solicitações, problemas gigantes da prefeitura. Imagina se a prefeitura, claro que é o cidadão, é você, sou eu, somos todos nós que pagamos nossos impostos, né? E o governo prontamente está tentando achar uma solução aí para os pontos mais críticos ali do centro da cidade por conta exatamente desses alagamentos. Agora você imagina se nós tivéssemos uma situação em que a prefeitura estivesse sozinha para resolver esse problema. Uma prefeitura quebrada, como já tivemos situações semelhantes na gestão passada em que o Menor Pinheiro acabou ficando sozinho, porque o governo simplesmente deu as costas e pronto, acabou. Né? Então, esqueçamos o passado, né, e tomemos, sobretudo, o passado como um aprendizado. Daí a importância de se ter harmonia entre governo e prefeitura, porque quem vai ter esse benefício dessa melhora, dessa obra, dessa nova infraestrutura para o centro da capital, sem dúvida alguma, é o cidadão, que é ele que é o objetivo principal, é para ele, né, que isso tem que ser feito. Então, assim, olha, eu acho muito bom exatamente o governo tendo essa volição, essa vontade de resolver, né? Porque a sociedade sofre com esse tipo de coisa. Inclusive vi uma entrevista hoje do Abílio, que eu não concordo com parte do que ele falou. Ele disse que, porque não há necessidade de se ter lixeiras, né, no centro da cidade. Não, os prefeitos, o senhor me desculpa, mas é importante sim. Essa questão de limpeza da cidade, né, depende de 2 pontos, né, da educação cívica do cidadão, de um lado, isso é muito importante, você tem batido nessa tecla, é responsabilidade dele, e também é responsabilidade do poder público, sim, não tenha dúvida. Quando você promove, de certa forma, como você promoveu, na data, né, de aniversário da capital, um mutirão de limpeza, essa cultura de limpeza, que é uma cultura inclusive japonesa, eu acho belíssima iniciativa, você implementar e mostrar para as pessoas que é muito importante que elas tenham essa educação ambiental, mas você não vai conseguir isso da noite para o dia, não vai conseguir essa noite para o dia, isso é uma questão de hábito, de educação, de civilidade, de responsabilidade civil, as pessoas precisam entender isso, né? Isso leva tempo, a gente precisa ensinar isso na escola, a gente precisa dar condições para que realmente as pessoas entendam da necessidade de se jogar lixo no lixo, e o poder público precisa ajudar exatamente nesse sentido. Então, eduque o cidadão de um lado e dê condições para que ele realmente possa manter a cidade limpa do outro. Isso é muito importante, né? Aí sim nós estamos falando em cidade inteligente, em que os cidadãos são inteligentes, em que o poder público é inteligente, porque, sobretudo, ele leva ao cidadão condições para que realmente possa, né, manter a cidade limpa, possa preservar o bem público, né? Isso é extremamente complexo, mas demanda tempo. E a única saída para que isso realmente possa acontecer a longo prazo, nem a médio prazo, não vai ser a sua gestão que vai resolver isso. Não vai ser. Nós precisamos fazer com que gerações tenham no seu DNA exatamente essa cultura de limpeza que hoje os japoneses já conseguiram há muitos anos, né? Né? Eles são incapazes de passar em qualquer ponto da cidade de Tóquio com um papel no chão e não abaixar, pegar esse papel, até porque ele não vai encontrar esse papel ali, né? Então essa cultura da limpeza precisa ser criada, né? Tem que estar no DNA do brasileiro, que ainda, infelizmente, mantém uma cultura, sabe do quê? De transgressão, né? E não necessariamente do coletivo, né? De pensar no outro, da empatia, da solidariedade e da benevolência. Ainda temos muita cultura de transgressão, muita cultura de vaidade, muita cultura do egoísmo. Para a gente ultrapassar isso, a gente precisa melhorar a qualidade do cidadão. E a gente melhora onde? Na escola, na família, na formação. Não existe outro caminho para que realmente nós possamos ter uma cidade melhor. Não adianta.